Livro de 2 Crônicas, capítulos 31 e 32. Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado saíram pela cidade de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés e despedaçaram todas as colunas sagradas. Derrubaram os postes de Acerá e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para suas cidades e casas. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em divisões para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz e para servirem, darem graças e louvarem ao Senhor junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para os holocaustos diários da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte dos seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção dos seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Os habitantes de Israel que tinham se mudado para Judá e os próprios habitantes de Judá trouxeram o dízimo do gado, das ovelhas, bem como das coisas que haviam sido consagradas ao Senhor seu Deus, e juntaram tudo em vários montões. Começaram a amontoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e seus oficiais viram esses montões, agradeceram ao Senhor e ao seu povo, Israel. De onde veio tudo isso? Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas. Azarias, o sumo sacerdote da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer ofertas para o templo do Senhor, temos alimento suficiente e ainda tem sobrado muito. O Senhor abençoou seu povo e tudo isto é o que sobra. Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor. Quando estavam prontos, o povo trouxe fielmente as ofertas, os dízimos e os objetos consagrados para serem usados no templo. O levita Conanias foi encarregado desses depósitos e seu irmão Simei era seu auxiliar. Os supervisores subordinados a eles eram Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia. As nomeações foram feitas pelo rei Ezequias e por Azarias, o principal encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda das portas do leste, foi encarregado de distribuir as ofertas voluntárias feitas a Deus, as contribuições e os objetos consagrados ao Senhor. Seus assistentes fiéis eram Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias. Distribuíam as ofertas entre as famílias dos sacerdotes em suas cidades, de acordo com as suas divisões, e as repartiam por igual entre os idosos e jovens. Distribuíam as ofertas a todos os homens e meninos de 3 anos para cima, que constavam nos registros genealógicos. A distribuição incluía todos que vinham ao templo do Senhor para realizar suas tarefas diárias, de acordo com suas divisões. Repartiam as ofertas entre os sacerdotes que estavam listados nos registros genealógicos, de acordo com as suas famílias, e entre os levitas de 20 anos para cima, anotados de acordo com as suas tarefas e divisões. Repartiam as ofertas entre os sacerdotes que estavam listados nos registros genealógicos de acordo com suas famílias e entre os levitas de 20 anos para cima, anotados de acordo com suas tarefas e divisões. Também entregavam porções de alimentos às famílias de todos que estavam listados nos registros genealógicos, incluindo as crianças pequenas, as esposas, os filhos e as filhas, pois toda a comunidade havia sido fiel ao se purificar. Quanto aos sacerdotes, os descendentes de Arão que viviam nos campos ao redor das cidades foram nomeados homens para distribuírem porções a todos os sacerdotes e a todos os levitas listados nos registros genealógicos. Assim o rei Ezequias organizou a distribuição em todo Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em tudo o que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e os mandamentos de Deus, Ezequias buscou seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram:
Não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então, Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado. Construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça, junto à porta da cidade, e os encorajou, dizendo: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao povo. Enquanto Senaqueribe, rei da Síria, cercava a cidade de Laques, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: Em quem vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse: O Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Não é verdade. Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali? Sem dúvida, vocês sabem o que eu e os reis da Síria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso algum dos deuses dessas nações livrou seu povo das minhas mãos? Qual dos seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor dos meus antecessores? O que faz pensar que seu Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Não permitam que Ezequias os engane, não se deixem iludir por ele. Volto a dizer, nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês os salvará do meu poder. Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor Deus e do seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu: Assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade, tentando amedrontá-los para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros, feitos por mãos humanas. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus, e o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e de todos os outros que o ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Por este tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu à sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou, se arrependeu do seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias era muito rico e respeitado. Construiu depósitos especiais para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e outros objetos de valor que lhe pertenciam. Também construiu armazéns para guardar cereais, vinho novo e azeite. Fez muitos estábulos para o gado e currais para as ovelhas. Construiu cidades, adquiriu muitos rebanhos e gado, pois o Senhor lhe deu grande riqueza. Bloqueou a fonte superior de Geum e trouxe a água por um túnel para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem-sucedido em tudo o que fez. No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, os seus atos de devoção, estão registrados na visão do profeta Isaías, filho de Amós, incluída no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na parte superior do cemitério dos reis. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém o honraram por ocasião da sua morte. Seu filho Manassés foi seu sucessor. Isaías capítulo 8. Então o Senhor me disse:
Faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: Maher-Shalal-Hash-Baz. Pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Jeberequias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então deitei-me com minha esposa e ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Hash-Baz, pois antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Síria com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço. Abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro, ó Emanuel. Reúnam-se nações e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção todas as terras distantes. Preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele: não chame tudo de conspiração como eles fazem, não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus, confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor que se afastou dos descendentes de Jacó. Porém nele minha esperança. E eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem suas palavras jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes nos tempos eternos. E agora, no devido tempo, Ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai, Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê em graça e paz. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme eu instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher e seus filhos devem partilhar da sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro, amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados, pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos.
Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom.